Bem-vindo de volta. Oh meu Deus! O filme começa com a revelação de que Thunderbolt Ross agora se tornou o presidente dos Estados Unidos, o que significa que ele está governando todo o país. 5 meses se passam e somos apresentados a Sam Wilson, o novo Capitão América do MCU. Neste momento, Sam Wilson, junto com vários soldados do Exército dos Estados Unidos, embarca em uma aeronave militar e segue diretamente para o México. Acompanhando nesta missão está seu parceiro Torres. É revelado que, após Sam Wilson se tornar o Capitão América, seu amigo e parceiro Torres assumiu o manto do Falcão. A equipe está no México em uma missão, e a história revela que um poderoso grupo terrorista chamado The Serpent Society, a Sociedade da Serpente, está operando na região. Esse grupo roubou um artefato especial do Japão, que agora está guardado em um container seguro nas mãos do líder do grupo, Sidewinder. Ao chegarem ao México, Sam Wilson e Torres infiltram-se no esconderijo do grupo, o que leva a uma intensa luta entre Sam e os terroristas. Durante o combate, Sam utiliza habilidosamente o escudo do Capitão América. Além disso, vemos Sam em seu novo traje de Falcão, que possui asas feitas de Vibranium. Essas asas de Vibranium, um presente de Wakanda para Sam, desempenham um papel crucial na luta, permitindo que ele derrote os terroristas com facilidade. Após derrotar os capangas, Sam confronta o líder da Sociedade da Serpente, Sidewinder, e recupera o container roubado. No entanto, Sidewinder consegue escapar. Sam derrota os outros terroristas e o persegue, mas descobre que o artefato desapareceu. Torres localiza o artefato em um local diferente e se oferece para ajudar Sam. Sam aceita com alegria. Vemos Torres em um traje de Falcão perseguindo os vilões. Ele os derrota com facilidade e recupera o artefato. Quando Sam tenta atacar Sidewinder, ele é impedido por um homem maior, o que dá a Sidewinder a chance de fugir. Um confronto entre os dois começa, e o inimigo rasga o traje de Sam. Isso deixa Sam furioso, e ele rapidamente derrota o oponente. De volta aos Estados Unidos, Sam expressa sua gratidão a Torres por sua ajuda na missão. Como gesto de apreço, ele apresenta a Torres ao seu velho amigo Isaiah Bradley. Sam explica que, quando Steve Rogers desapareceu após derrotar Caveira Vermelha e ser congelado no gelo, o governo dos Estados Unidos nomeou Isaiah Bradley como Capitão América. No entanto, pouco tempo depois de assumir o cargo, Isaiah Bradley foi preso por 30 anos. Durante esse período, o governo realizou experimentos nele e só o libertou após ele cumprir sua sentença. Ao ouvir isso, Torres fica profundamente chocado e pergunta a Bradley por que o governo dos Estados Unidos o tratou dessa forma, apesar de seu serviço como Capitão América. Bradley explica que, após ser nomeado, ele realizou muitas missões bem-sucedidas, salvando inúmeras vidas e ganhando popularidade. No entanto, o governo dos Estados Unidos não queria que um homem negro se tornasse um super-herói famoso. Temendo sua ascensão, eles o prenderam por 30 anos e realizaram experimentos nele. Embora Bradley ainda ame seu país, ele guarda um profundo ressentimento em relação ao governo dos Estados Unidos por suas ações. De repente, Sam recebe um telefonema informando que Thunderbolt Ross, agora presidente dos Estados Unidos, organizou uma reunião e uma festa na Casa Branca. Após receber o convite, Sam rapidamente se prepara e segue para a Casa Branca, levando Isaiah Bradley e Torres com ele. Os três participam juntos da festa. Na Casa Branca, Sam encontra o presidente Thunderbolt Ross, que expressa sua felicidade e apreço por Sam, elogiando por completar com sucesso sua missão no México e recuperar o artefato japonês roubado da Sociedade da Serpente. Depois de algum tempo, a cena muda e somos levados à sala de reuniões da Casa Branca. A reunião começa com Thunderbolt Ross discursando para todos, mencionando a descoberta de uma nova ilha no Oceano Índico chamada Ilha Celestial. Esta ilha nada mais é do que os restos endurecidos de Tiamutia, o Celestial cuja emergência foi interrompida pelos Eternos. Devido à sua solidificação, ela se tornou uma massa terrestre que se assemelha a uma ilha. Enquanto discute o assunto, Ross explica que o surgimento desta ilha no Oceano Índico chamou a atenção de países do mundo todo. Após a descoberta, muitas nações começaram a pesquisá-la e, eventualmente, foi descoberto que a ilha é composta por um metal único, diferente de qualquer outro encontrado no mundo. Esse metal é ainda mais resistente do que o Vibranium de Wakanda e foi nomeado Adamantium. No entanto, assim que a existência do Adamantium se torna conhecida mundialmente, começa uma corrida para reivindicá-lo, levando a desacordos entre várias nações. Para evitar conflitos,
Os Estados Unidos tomam a iniciativa e propõem formar uma aliança entre todos os países interessados. A ideia é compartilhar o adamantium de maneira igualitária, garantindo que todas as nações se beneficiem e evitando disputas. O presidente Thunderbolt Ross explica que o propósito desta reunião é reunir todas as nações para aprovar essa proposta. Ele também menciona que o aliado dos Estados Unidos, o Japão, conduziu extensas pesquisas sobre o adamantium encontrado na Ilha Celestial. O Japão conseguiu até mesmo purificar o adamantium para sua forma mais pura. No entanto, o grupo Serpent Society roubou esse adamantium puro. Felizmente, graças à bravura e aos esforços de Sam Wilson e sua equipe, o adamantium foi recuperado com sucesso, permitindo que a reunião seguisse conforme o planejado. De repente, durante a reunião, uma música alta começa a tocar, confundindo todos no local. A Isaiah Bradley se levanta, arranca uma arma de um guarda próximo e começa a atirar diretamente em Thunderbolt Ross. Mas não é apenas Bradley, 4 soldados dos Estados Unidos que estavam na sala também se revelam traidores e iniciam um tiroteio. Felizmente, Ross consegue desviar das balas. Sam Wilson rapidamente entra em ação, tentando desarmar a Isaiah Bradley enquanto também defende os presentes contra os atacantes. Uma luta caótica se inicia quando Bradley e os soldados rebeldes entram em confronto com Sam e os demais guardas. Durante essa batalha intensa, uma mulher misteriosa entra em cena. Ela se move com agilidade e precisão, lutando de uma maneira que lembra muito a Viúva Negra. Seu nome é revelado como Ruth, e ela é a conselheira de segurança pessoal e guarda-costas do presidente Ross. Após ser contido e interrogado, Isaiah Bradley afirma não se lembrar de ter atirado em Thunderbolt Ross. Ele parece genuinamente confuso e insiste que não consegue recordar nenhum dos acontecimentos descritos. Apesar de sua insistência, a gravidade do incidente leva à sua prisão imediata. Convencido da inocência de Isaiah, Sam Wilson o visita na prisão. Ele acredita que Isaiah não seria capaz de cometer tal ato e sente que há uma força maior por trás disso. Determinado a descobrir a verdade, Sam decide investigar as circunstâncias do ataque e promete a si mesmo que trabalhará para libertar Isaiah. Sam se une a Torres para aprofundar sua investigação. Juntos, eles começam a revisar as imagens das câmeras de segurança. Ao analisar o vídeo, percebem peculiaridades no comportamento de Isaiah durante a reunião. Seus movimentos parecem artificiais e rígidos, como se ele estivesse sendo controlado por uma força externa. Momentos antes de Isaiah Bradley e os 4 soldados começarem a atirar, o celular de Isaiah emite um breve brilho branco. O mesmo fenômeno ocorre com os celulares dos 4 soldados que participaram do ataque. Além disso, as imagens revelam que os disparos só começam no exato momento em que uma música específica começa a tocar na reunião. Essa série de observações leva Sam e Torres a suspeitarem que as ações de Isaiah e dos soldados não foram voluntárias, mas sim orquestradas por alguém. Ruth também está assistindo às filmagens das câmeras de segurança e percebe algo estranho nas ações dos 5 atacantes. Enquanto isso, Sam sai para resolver alguns assuntos, mas, ao dirigir, é emboscado na estrada por Sidewinder, o líder do grupo Serpent Society. Sidewinder ataca o veículo de Sam, forçando-o a um confronto intenso. Apesar do ataque surpresa, Sam consegue reagir, derrotando Sidewinder e capturando-o. Essa vitória dá à ação uma possível pista para descobrir quem está por trás da manipulação e da grande conspiração em andamento. Após derrotar Sidewinder, Sam Wilson recebe um telefonema inesperado. O misterioso chamador provoca Sam, dizendo que, embora ele tenha vencido essa luta, será impotente para impedir os eventos que estão prestes a acontecer. Antes que Sam possa responder, a ligação é abruptamente encerrada. Percebendo a urgência da situação, Sam retorna imediatamente para Torres e pede que ele rastreie a origem da chamada. Com a ajuda de Torres, eles descobrem que a ligação veio de uma instalação governamental abandonada, localizada em uma floresta remota. Sem perder tempo, Sam e Torres partem direto para o local. Enquanto isso, Ruth vai até a prisão onde Isaiah Bradley está detido. Ao entrar, encontra um guarda segurando uma arma e atirando em outro agressor. O guarda consegue eliminar o inimigo, mas já é tarde demais. Todos os atacantes estão mortos, exceto Isaiah. Ruth pede ao guarda que coloque Isaiah em confinamento solitário para protegê-lo do que está prestes a acontecer. Ela acredita que ele é o verdadeiro alvo do ataque e começa a questionar se ele é realmente inocente. Enquanto isso, o presidente Ross recebe uma ligação da mesma pessoa que telefonou para Sam. O chamador ameaça expor a verdadeira natureza de Ross para o público, acusando-o de quebrar sua promessa. Ele relembra a Ross de que lhe foi garantido que sua vida seria restaurada assim que ele se tornasse presidente.
O misterioso chamador então revela que foi ele quem orquestrou a tentativa de assassinato na Casa Branca. Mas agora, é tarde demais para Ross, seu destino já está selado. O chamador afirma que planejou sua vingança meticulosamente e alerta que, em breve, o mundo inteiro, incluindo a própria filha de Ross, passará a odiá-lo. Na cena seguinte, vemos Sam e Torres dirigindo pela cidade enquanto rastreiam a última localização conhecida do chamador. Ao chegarem, descobrem que a instalação aparentemente abandonada é, na verdade, uma fachada para um laboratório de pesquisa secreto. Ao investigarem mais a fundo, revelações chocantes vêm à tona. O local está sendo usado para experimentos ilegais conduzidos sob as ordens de Thunderbolt Ross. Esses experimentos vêm ocorrendo desde sua época como general do exército. Enquanto tentam processar essa descoberta, Sam e Torres encontram uma figura inesperada, Samuel Cernes, também conhecido como líder. A visão dele deixa os dois atordoados. Sua aparência é grotesca, sua pele irradia um tom esverdeado e seu cérebro, deformado e aumentado, é uma clara evidência das mutações que sofreu. Diante de Sam, Cernes mantém a calma, mas sua presença é intimidadora. Ele finalmente começa a falar, revelando a verdade sobre seu passado trágico. Cernes explica que, anos atrás, Bruce Banner procurou sua ajuda. Durante o processo, um vazamento de sangue radioativo de Banner o contaminou, causando graves deformações físicas, mas ao mesmo tempo, elevando sua inteligência a níveis extraordinários. Seu corpo foi arruinado, mas sua mente se tornou genial, muito além da capacidade humana normal. Ele então conta como Thunderbolt Ross o capturou após descobrir sua transformação e o submeteu a inúmeros experimentos. Apesar dos apelos de Cernes por sua libertação, Ross se recusou, alegando que tudo fazia parte de um plano do governo dos Estados Unidos. Ross prometeu que Cernes seria libertado assim que ele se tornasse presidente. No entanto, mesmo depois de alcançar a presidência, Ross nunca cumpriu sua palavra e continuou os cruéis experimentos motivados por vingança. Cernes finalmente tomou uma atitude, matando a pessoa responsável por torturá-lo. A partir desse momento, sua missão ficou clara: expor Ross como o verdadeiro monstro que ele era e se vingar do homem que arruinou sua vida. Para derrubar Ross, Cernes contratou Sidewinder para roubar o container cheio de adamantium do Japão, desviando dinheiro de contas da CIA para financiar a missão. Seu objetivo final era incriminar Ross pelo roubo, sabendo que isso atrairia a atenção do Japão e colocaria toda a culpa sobre ele. Com todas as peças se encaixando, Sam finalmente compreendeu a conspiração, percebendo que o misterioso telefonema que recebeu anteriormente também foi orquestrado pelo líder, confirmando que todos os eventos recentes faziam parte de seu plano diabólico. Quando Sam Wilson tenta capturar Cernes, o líder usa suas habilidades hipnóticas para controlar os guardas da instalação, manipulando-os através da música. Sob sua influência, os guardas se voltam contra Sam e Torres, dando a Cernes a chance de escapar. Sam e Torres lutam contra os guardas, fazendo tudo ao seu alcance para detê-lo. Enquanto isso, o plano do líder começa a se desenrolar perfeitamente. O Japão logo descobre que Sidewinder, contratado pela CIA dos Estados Unidos, foi o mentor do roubo do container de adamantium. O primeiro-ministro japonês, furioso, percebe que o roubo foi um esquema orquestrado por ninguém menos que Thunderbolt Ross. Sentindo-se traído, ele decide romper a aliança do Japão com os Estados Unidos em relação ao adamantium. Em um ato de fúria e autopreservação, o Japão envia suas forças militares para tomar a ilha, visando garantir o adamantium antes que os Estados Unidos possam intervir. Ao saber da movimentação japonesa, a inteligência americana rapidamente informa Thunderbolt Ross, que ordena a mobilização de suas tropas para o Oceano Índico, com o objetivo de alcançar a ilha antes do Japão e reivindicar o adamantium para os Estados Unidos. À medida que os militares dos Estados Unidos e do Japão correm em direção à ilha, torna-se evidente que uma guerra entre as duas potências está prestes a estourar. Jornais e redes de notícias ao redor do mundo começam a reportar a possibilidade de um conflito militar pelo adamantium. Sam e Torres, ao ouvirem a notícia, rapidamente se preparam e partem para a ilha. Ao chegarem, Sam testemunha o poderio militar de Thunderbolt Ross e o confronta diretamente. Ele tenta convencer Ross a não tomar nenhuma ação precipitada, alertando que qualquer movimento errado poderia desencadear uma guerra entre os dois países. No entanto, durante a conversa, o líder, que havia escapado da captura, se infiltra em uma casa e hackeia a comunicação sem fio de dois pilotos americanos que estavam próximos da ilha. Nesse momento, ele assume o controle dos pilotos e ordena que ataquem o Japão. Sem hesitação, os dois aviadores seguem suas ordens. Quando os caças lançam seu ataque contra os navios de guerra japoneses,
O Japão interpreta isso como o início de um conflito militar oficial, acreditando que os Estados Unidos começaram as hostilidades. Em resposta, o Japão envia 2 de seus próprios caças para o combate, aumentando ainda mais a tensão. As 4 aeronaves entram em confronto, mas Sam Wilson e Torres intervêm rapidamente, conseguindo deter os 2 aviões americanos e resgatar seus pilotos. Sam então explica ao Japão que isso não foi um ato de guerra, mas sim um mal-entendido causado por 2 soldados que agiram sem autorização. Essa explicação acalma a situação, evitando a guerra iminente. Tanto os Estados Unidos quanto o Japão recuam, ordenando que seus militares retornem para casa. Sam volta para os Estados Unidos, mas Torres, que ficou ferido durante a luta na ilha, precisa de atendimento médico. Sam o leva às pressas para o hospital, onde seu amigo recebe tratamento. Enquanto está no hospital, Bucky Barnes, o soldado invernal, aparece. Ele havia visto as notícias sobre a batalha e veio encontrar Sam. Após uma breve conversa, Bucky se despede e é revelado que ele se tornou um político dentro dos Estados Unidos. De volta aos Estados Unidos, o presidente Thunderbolt Ross realiza uma coletiva de imprensa para abordar as crescentes tensões entre o Japão e os Estados Unidos em relação ao adamantium. Essa conferência tem o objetivo de acalmar os ânimos e assegurar ao mundo que nenhuma guerra irá eclodir. Sam Wilson comparece à conferência e, durante esse momento, é confrontado pelo líder. O líder expressa sua frustração por Sam ter frustrado seu plano bem elaborado para expor Thunderbolt Ross como um vilão, mas ele permanece determinado a revelar a verdadeira natureza de Ross para o mundo. Enquanto isso, é revelado que Thunderbolt Ross vinha sofrendo de uma doença fatal há anos, uma condição que os médicos não conseguiram tratar. Apesar do prognóstico mortal, Ross de alguma forma conseguiu sobreviver. À medida que a história se desenrola, o líder revela a Sam que vinha secretamente adicionando radiação gama ao medicamento de Thunderbolt Ross. Enquanto conversam, uma gravação de uma ligação entre o presidente Ross e Cernes é transmitida durante a coletiva de imprensa. A gravação expõe todos os seus segredos, desencadeando a fúria do presidente Ross. Enquanto ele perde o controle, começa lentamente a se transformar no Hulk vermelho. As autoridades prendem Cernes enquanto Sam corre para a coletiva de imprensa para tentar deter o presidente Ross. Enfurecido, Ross causa uma destruição devastadora, quase derrubando a Casa Branca. Seus guardas abrem fogo contra ele, mas isso apenas alimenta ainda mais sua raiva, levando-o a atacá-los. No momento certo, Sam intervém e salva os guardas, dando início a uma feroz batalha entre o Hulk vermelho e o Capitão América. Logo fica claro que Sam não é páreo para a força ilimitada do Hulk. O Hulk vermelho esmaga Sam contra o topo da Casa Branca enquanto os militares abrem fogo contra ele. Em resposta, Hulk vermelho arremessa uma enorme peça de metal contra um helicóptero, fazendo cair sobre ele, mas sem causar qualquer dano significativo. A essa altura, ninguém parece capaz de detê-lo. O Hulk vermelho persegue Sam pelas ruas, atacando-o sem descanso. Sam tenta argumentar com ele, mas Ross, dominado pela raiva, se recusa a ouvir e continua sua investida. Sem outra opção, Sam usa suas asas de vibranium para cortar o corpo do Hulk vermelho. O ataque desencadeia uma enorme explosão, deixando ambos enfraquecidos. Apesar disso, o Hulk vermelho se levanta novamente, pronto para atacar mais uma vez. Desta vez, Sam apela para a humanidade de Ross, relembrando de seu amor por sua filha e por seu país. Ele diz a Ross que, se ele realmente deseja mudar, agora é o momento de provar isso para o mundo. Essas palavras finalmente tocam Ross, que começa a se acalmar e lentamente retorna à sua forma humana. Ross é posteriormente preso e colocado em uma prisão de segurança máxima. Mais tarde, Sam leva Betsy para visitar seu pai, permitindo que Ross tenha a alegria de se reunir com ela. Além disso, Sam ajuda a limpar o nome de seu amigo Isaiah Bradley, que é finalmente libertado da prisão. No entanto, na cena pós-créditos, o líder, agora preso, faz um aviso a Sam sobre uma ameaça iminente. Ele revela que o mundo que Sam conhece é apenas um entre inúmeros outros no multiverso e que forças perigosas desses outros mundos estão a caminho. As palavras enigmáticas do líder deixam Sam com uma sensação de pressentimento, pois ele agora encara um desafio ainda maior pela frente. A cena termina com uma pergunta inquietante: quem são esses outros de que o líder fala e como Sam defenderá seu mundo contra eles? Obrigado por assistir.